biológico. Mas por ter essa semelhança, né, com a questão da criação, é como se Mateus estivesse montando e nos contando que Deus um dia criou o mundo, gerou a vida era boa, mas os homens se corromperam. E isso levou a essa necessidade de uma segunda intervenção, de Deus gerando a vida, de Deus gerando, colocando a vida dele no mundo, e em Jesus inaugurando uma nova possibilidade de vida para a humanidade. Certo? Então é algo totalmente espetacular, né? A gente que está há muitos anos na igreja está um pouco acostumado à Virgem que ficou grávida, todo Natal a gente fala, a gente conta, parece uma coisa que quase se naturalizou. Mas não, é algo extraordinário da intervenção de Deus na humanidade, criando ali em Jesus, gerando essa vida miraculosamente e inaugurando para a humanidade uma nova possibilidade de vida. Então, se em Gênesis a gente tinha uma possibilidade de vida que era X e que o homem caiu, em Jesus inaugura uma nova possibilidade de vida. Então, esse trecho é muito significativo. Então, o anjo conta isso para José. Não sei que dimensões ele tinha de entendimento de tudo isso, mas ele fala, então, continua com o seu noivado, recebe Maria e dê o nome dessa criança de Jesus. E o que significa Jesus? O Senhor salva, né? Jesus era um nome comum na época, né? Tinha muitas pessoas, a mesma raiz de Josué, tinha muitas pessoas chamadas de Jesus. Na época não era um nome inédito, mas em Jesus ele tem um sentido inédito, porque é literal. Jesus é justamente aquele por meio de quem Deus salva, certo? E Mateus, ele não esconde em nenhum momento do que Jesus iria salvar o povo. Olha lá no versículo 21. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para a gente isso já é óbvio que a gente precisa de salvação do pecado, a gente está há muitos anos na igreja, a gente ouve dessa forma e soa natural. Mas para uma agência judaica, que, como a gente viu, tinha passado pelo exílio, estava com o exílio com uma ferida aberta, eles estavam sob o domínio de Roma, talvez eles completariam essa frase, tipo, Jesus, pois ele salvará o povo dos seus inimigos, pois ele salvará o povo da sua humilhação. O que um judeu achava que precisava de salvação, talvez o pecado não estava na lista de prioridades dele, talvez. Né? Eles estavam querendo uma salvação política. Os judeus eles tinham uma expectativa de que o Messias seria alguém que libertaria eles dos seus opressores, da sua vergonha, da sua humilhação, restauraria. Eles acabaram de ler, ele é filho de Davi, então eles já começaram a perguntar, será que ele vai restaurar o reino de Israel? Será que ele vai fazer Israel ser grande de novo? E Mateus já é claro desde o início que o ministério de Jesus ele veio resolver algo muito mais profundo, muito mais intrínseco e muito mais constante da história da humanidade, que não é só uma dominação política, mas é a questão do pecado, da rebeldia do homem, da separação do homem e Deus. Então, Mateus já é bem explícito em dizer do que Jesus veio salvar a humanidade. Certo? E aí ele vai ancorar essa promessa e esse nome de Jesus em uma profecia do Antigo Testamento, certo? A gente viu como Mateus fica sempre repetindo essa questão de cumprimento das profecias. Aqui a gente está vendo pela primeira vez isso acontecendo. Lá no versículo 23, fala que a Virgem, ele cita, né? Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a Virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse trecho que Mateus cita, ele é retirado dos capítulos 7 e 8 de Isaías, que já previam a gravidez de uma virgem ligada a essa ideia de Emanuel, Deus conosco. Essa profecia tinha sido proferida num momento em que Judá estava quase sendo ameaçada pela invasão da Assíria. E a profecia queria dizer sobre uma intervenção divina, miraculosa, em tempos que o povo estava passando por apuros, certo? E aqui diz
né, então liga essa ideia de uma intervenção miraculosa, um sinal de uma virgem ficando grávida como uma sinalização da intervenção de Deus, a essa ideia de Emanuel, Deus conosco. E essa palavra Emanuel não era totalmente nova para um judeu, ele já tinha nas profecias. E eles entendiam, provavelmente, Deus conosco como algo no sentido de Deus ao nosso favor, Deus cuidando de nós, Deus nos ajudando, que nem hoje a gente fala, vai com Deus, né? Mas em Jesus, que a gente acabou de ver que foi gerado pelo próprio Espírito, essa ideia de Deus conosco é literal. Ela não é uma figura de linguagem. Não é Deus ajudando, Deus ao nosso favor, Deus apoiando. É Deus em carne. Então, Jesus, gerado pelo Espírito Santo, andando nas ruas da Palestina, aquele bebê era Deus em carne. Essa é a dimensão do que está sendo descrito aqui. E Mateus está ressignificando profecias do Antigo Testamento e falando elas se cumprem de uma forma plena em Jesus. E aí, continuando nesse trecho, né, então José ele é chamado para dar o nome de Jesus para essa criança. E essa questão de dar o nome era muito significativa na época. Quem que dava um nome para um filho? Era o pai. Lembram de João Batista? Quem que deu o nome dele foi Zacarias. O pai era a pessoa que registrava o nome dele, publicamente nomeava a criança. E o anjo é explícito em falar para José dar um nome para Jesus, significando, assuma esse filho, né? Adote esse filho. Esse filho não foi gerado por você, mas legalmente ele é seu filho. Como talvez hoje em dia o pai registrar no cartório, né? Colocar na certidão o nome do pai. Então José ele vira legalmente o pai de Jesus. E se responde a nossa pergunta que a gente tinha ficado do fim da genealogia, certo? Afinal, de quem que Jesus é filho? Filho de Maria? Então, nesse capítulo a gente vê, ele foi adotado como filho de José, porque José obedeceu ao anjo, registrou Jesus, adotou formalmente ele, mas também ele é o filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Fica aqui claro, então, de quem Jesus é filho, certo? Alguma dúvida até agora? Dá para entender? Antes da gente ir para o capítulo 2. Vamos ler então. Capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes.
Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um choro em Ramá, choro de grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Então, nesse trecho, a gente vê que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, e magos vindos do Oriente foram guiados pelo aparecimento de uma estrela nova para Jerusalém. Naturalmente, eles vão para a capital e perguntam para o rei: cadê o novo rei que nasceu? Cadê o rei dos judeus? Herodes fica perturbado, tipo, eu que sou o rei, quem que é esse? E aí ele vai consultar os líderes religiosos, perguntando onde é que deveria nascer o Messias. Os líderes religiosos falam, é em Belém, segundo as profecias indicam, e José fala então para os magos, vão lá e depois me avisa, porque eu quero adorar essa criança, né? Super boas intenções da parte dele. Mas, enfim, os magos eles continuam sendo guiados pela estrela que para sobre a casa que está Jesus com sua mãe. E eles, encontrando essa criança, eles levam presentes, ouro, incenso, mirra, se prostram, adoram esse bebê, reconhecendo a sua grandeza. E eles são alertados em sonho para não voltar pelo mesmo caminho, não voltar para Herodes, não contar para ele o que eles tinham achado. José também é orientado em sonho que a criança estava correndo perigo. Então, ele leva Maria, leva Jesus também para o Egito. Fogem, né, de Herodes durante um tempo, até a morte de Herodes. Quando esse perigo passa, ele é alertado que ele podia voltar já para a terra de Israel, mas então agora para uma região diferente, mais ao norte, para a região da Galileia, uma cidade chamada Nazaré. No capítulo anterior, a gente tinha visto um pouco sobre quem era Jesus. Aqui a gente vê um pouco sobre o onde. Onde Jesus nasceu, onde que ele passou, onde que ele andou, onde que ele se instalou. Então, essas duas perguntas, quem e onde, vão ser respondidas nesses capítulos, inaugurando o contexto para todo o livro de Mateus. Afinal, se a gente vai contar a história de Jesus, é importante saber quem ele era, de quem que ele era filho e onde que ele passou. E é uma composição literária muito bonita, assim, né? Com a geografia emoldurando um pouco essa história de Jesus. Ele nasce lá no sul da Palestina, na região de Belém. Depois os magos do Oriente vêm, provavelmente da região da Babilônia, adoram ele. Depois ele foge para o Egito, ao sul do mundo conhecido na época, e retorna, então, depois da morte de Herodes, para a região norte da Palestina, onde ficava a Galileia, Nazaré. Uma composição geográfica que emoldura a história de Jesus, contendo elementos de várias regiões conhecidas naquela época. Mateus, então, está montando o palco para o que vai se desenrolar ao longo da narrativa de Mateus. E a gente pode olhar para esse trecho pensando naqueles 5 pontos que se repetem na narrativa de Mateus, e vamos olhar que quase todos eles estão presentes aqui. A questão do discipulado e da parte ética de Jesus ainda não está presente nesses momentos, mas tão precoce na narrativa de Mateus, todos os outros pontos estão presentes. Então, agora, o 1 e o 2 são as reações do ministério de Jesus e a inclusão dos improváveis. Esses 2 temas estão muito correlacionados, especialmente nesse trecho. Aqui, a gente vê um grupo muito improvável de adorar a Jesus, de reconhecer Jesus como Messias, que são
os magos, os sábios, os magos vindos do Oriente. Para começar, eles eram do Oriente, provavelmente da região da Babilônia. Eles não eram pertencentes ao povo judeu, muito provavelmente. E, além disso, eles eram magos. Eles eram pessoas que liam estrelas, provavelmente interpretavam sonhos, praticavam magia. Um grupo que geralmente é condenado na lei de Israel, certo? Na lei dos judeus. Então, um grupo extremamente improvável, mas que, de algum modo, recebe essa revelação por meio da estrela e obedece. Eles se mobilizam, eles provavelmente vinham de muito longe, era uma viagem longa, custosa, trabalhosa. Naquela época, viajar não era como hoje, né? Então, essa revelação da estrela faz com que eles se mobilizem até lá. E eles vão, perguntam para Herodes, que não deve ter sido trivial, eles chegam lá, Herodes dá as instruções, e eles continuam a sua jornada, seguindo a estrela. E eles levam, finalmente eles encontram Jesus, eles levam presentes muito caros, ouro, incenso, mirra, presentes dignos de realeza, de nobreza, presentes super especiais. E eles se prostram e adoram. Jesus já começa a vida recebendo esse reconhecimento, né, que ele merece a adoração, de que ele é rei, ele é o Messias, ele é rei dos judeus, mas de um grupo totalmente improvável, de magos vindos do Oriente. E essa reação positiva deles, essa reação inesperadamente positiva deles, entra em contraste com outros personagens dessa história. A gente pode pensar que Herodes, por outro lado, teve uma reação completamente contrária, certo? À vinda de Jesus, a notícia do nascimento do rei dos judeus, do Messias. Herodes é um claro antagonista, certo? Se os magos eles aceitam e aprovam e adoram e respondem, Herodes é o contrário, ele se sente ameaçado pela existência de um potencial outro rei, e ele vai atrás de tentar matar todo mundo abaixo de 2 anos, na expectativa de entre eles estar Jesus, certo? Uma reação totalmente oposta, de rejeição, de antagonismo. Isso a gente vai ver que acontece também ao longo da narrativa de Mateus com outros personagens. E o povo de Jerusalém também aparece como personagem nessa resposta. O povo de Jerusalém e os mestres e os líderes religiosos. Eles ficam sabendo que nasceu um potencial rei dos judeus, certo? Eles veem aquela comitiva, provavelmente não eram só 3 magos, eram provavelmente uma galera que veio, as viagens naquela época elas eram mais custosas, os líderes eles foram consultados diretamente, e o trecho fala que toda a cidade de Jerusalém fica perturbada. Então eles ficaram sabendo disso, mas o trecho não descreve eles fazendo nada, não descreve nenhuma ação sobre eles, nenhuma tentativa de ir ver quem era essa criança, nenhuma curiosidade. Eles não estavam esperando o Messias. Qualquer notícia desse tipo deveria mobilizar eles a irem atrás. Mas não tem nenhum relato nesse sentido. Ao longo da narrativa de Mateus, esse tipo de pergunta vai ecoar muito. O Messias chegou, o rei dos judeus está aqui. E aí, como é que vocês vão reagir? Como cada um reage e como você, leitor, também, por consequência, reage a isso? Essa é uma pergunta que vai aparecer bastante. Então, esses 2 temas, né, tanto a inclusão de improváveis como as diversas reações a Jesus, já aparecem nesse texto de Mateus 2. Um terceiro tema que acontece aqui nesse trecho é o cumprimento das profecias, certo? Vocês prestaram atenção o quanto de aspas que tem nesse capítulo 2? O quanto de profecias? E todas elas são enunciadas de uma mesma forma. Para se cumprir o que disse o profeta, ou para se cumprir o que disse o profeta Jeremias, certo? Todas, exceto a última, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, elas têm essa mesma estrutura. E aí isso é a intenção do autor de Mateus, ancorando muito claramente a história de Jesus nas profecias e nas expectativas que o povo de Israel já tinha e já tinha deixado registrado. Vamos entrar em detalhes em 2 delas, não vai dar tempo da gente falar de todas.
primeira que eu gostaria de pontuar é a que está no versículo 15. Versículo 15, que fala: do Egito chamei o meu filho. Estão vendo a referência original dela? Ela é de Oséias 11, 1 a 2. Se quiserem abrir, também fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Nesse trecho de Oséias, quem que é o filho que Deus está falando? Israel, certo? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Israel tinha sido o povo que se formou em Abraão, mas logo já tinha ido no Egito que eles cresceram, e do Egito que Deus chama ele. Então, nesse trecho de Oséias, o filho é Israel. Mas e nesse trecho de Mateus, quem que é o filho? Quem que estava no Egito e que Deus chama? Jesus, certo? Curioso, né? Mateus está fazendo uma releitura, entendendo e apontando, por meio dessa mesma citação, um certo paralelo entre Deus ter chamado Israel e chamar Israel de filho e Jesus aqui como filho, certo? Isso não é à toa. Se a gente for olhar no trecho de Oséias, lá no Antigo Testamento, é um trecho muito bonito, depois vocês, se quiserem, podem ler em casa, em que Deus fala do amor e da fidelidade dele ao povo, mas da obstinação constante do povo em não se voltar para ele. O trecho fala que Deus é o santo que vive entre o povo, e por isso ele vai promover um futuro de restauração em que o povo o seguiria. Depois vocês leiam em casa, se tiverem um tempo. É um trecho muito bonito e triste, também bem triste, porque ele vai ter um tom que é bem parecido com muitas das profecias, que é Deus o tempo todo indo atrás do povo, investindo no povo, chamando Israel, fazendo milagres, levantando profetas, levantando juízes, levantando reis, mas o povo em rebeldia, o povo em teimosia, se rebelando contra Deus, e Deus ainda prometendo uma restauração futura. Então, esse é um tom que é muito frequente nos profetas, lembram disso? E esse paralelo, então, que Mateus está fazendo, né, de Israel como filho, lá em Oséias, e agora Jesus como filho, não é à toa. Ele só não está fazendo isso só para dar uma piscadinha para quem entender a referência. Assim. Ele está fazendo esse paralelo para falar sobre esse novo filho de Deus, sobre Jesus. Israel pisou na bola. E como é que será que vai ser essa nova pessoa que Deus está chamando de filho? Como é que ele vai ser? A gente pega a partir da história de Israel e tem uma certa decepção, um tom negativo, e agora a pergunta é, esse filho de Deus, Jesus, como é que ele vai ser? Será que ele vai ser melhor que Israel? Essa é uma simbologia e uma imagem que vai estar presente ao longo da narrativa de Mateus. Outra profecia que a gente tem, o cumprimento da profecia, é a mais diferente dentre elas, né, que não aparece entre aspas, e que é a do versículo 23. Vejam aí na Bíblia de vocês. Na minha fala que a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. Tem alguma referência? Em todas as outras tem a referência de onde veio do Antigo Testamento, né? Na Bíblia de vocês tem? A minha tem a minha não tem, mas tem umas que trazem Isaías 11:1. Essa, né? Isaías 11:1, de quem aparece. Se você for abrir lá em Isaías 11:1, está escrito: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Alguém viu Nazaré aí? Alguém lembra, por acaso, também de alguma profecia do Antigo Testamento que tem Nazaré? Estranho, né? Não tem Nazaré no Velho Testamento, porque Nazaré não existia na época em que foi escrito o Velho Testamento. Então, não é uma citação literal. Os trechos que trazem Isaías 11:1, eles
acham que atribuem essa correlação ao fato de que Mateus estaria fazendo uma semelhança fonética entre a palavra ramo, do hebraico, e Nazaré, do grego. Os autores acham que é parecido e que Mateus estaria fazendo essa referência obscura que envolveria a tradução da palavra de uma língua para outra, uma referência que parece um pouquinho forçada. Mas se a gente entender um pouco mais do contexto, de que significava ser de Nazaré na época, a gente pode entender melhor o que Mateus está fazendo aqui. Nazaré era uma cidade pequena, marginalizada, uma cidade nova até. Não tinha surgido há muito tempo, era bem, assim, aleatória. Ninguém importante nascia em Nazaré. Vocês lembram de quando Natanael é chamado para conhecer a Jesus? E aí ele fala, Nazaré? Pode surgir algo bom de Nazaré? Então, ser nazareno, ser de Nazaré, era quase um xingamento. Falar assim, seu nazareno, era uma coisa pejorativa. Então, Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré e ele era conhecido como Jesus o Nazareno. Isso era uma coisa meio ofensiva, era como se ele viesse de um lugar qualquer, de um lugar meio marginalizado, assim. E aí, em relação a isso, sim, a gente encontra profecias no Velho Testamento que vão dizer que o Messias ele seria desprezado, que ele seria o servo sofredor, que ele seria humilhado, rejeitado pelas pessoas. E aí, é provavelmente isso que Mateus está querendo dizer aqui. E vocês percebem que a maneira que a profecia é enunciada não é como nos outros trechos, em que fala, então, assim disse o profeta, né? Como disse o profeta. Aqui fala, a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se o que os profetas haviam dito. Acenando para o fato de que Mateus não está se referindo a uma profecia específica, mas a um conjunto de profecias presentes no Velho Testamento, falando que quando viesse o Messias, ele seria alguém que não seria recebido pelas pessoas, que seria rejeitado, que seria de origem humilde, né? Um emblema é a ideia do servo sofredor de Isaías, alguém feio, alguém que não era reconhecido por uma aparência exterior, por uma nobreza necessariamente, né? Então, Mateus aqui ele está falando que essas profecias se cumprem em Jesus. E nesse trecho, então, a gente percebe que Jesus, a gente falou que o capítulo 1 e 2 iam responder essas perguntas onde, quem e onde, né? Aqui a gente entende, então, um pouco mais desse onde. Jesus nasceu em Belém, Judá, que era o lugar onde os reis deveriam nascer, de onde viria o Messias, mas também de Nazaré, um lugar desprezado, um lugar simples. Ele cresceu lá, ele foi conhecido como uma pessoa de lá. Então, a gente já viu dos temas que se repetem em Mateus, a inclusão dos improváveis, as diversas reações a Jesus. Vimos também o cumprimento das profecias. E agora, vamos para o quarto e último dos pontos presentes aqui, que é a ideia de Jesus como rei. Reino dos céus, Jesus apresentado como rei. E não precisa de muito para ver isso aqui, né? Então, fala que Jesus ele nasceu em Belém, onde era que deveria nascer o rei dos judeus. O Herodes se sentiu ameaçado pela vinda de outro rei. Os magos vieram procurar o rei dos judeus. Eles levaram presentes dignos de realeza, certo? Esse tema está bem claro aqui, ainda mais vindo depois do capítulo 1, que falava de Jesus como descendente de Davi, tudo mais. Então, esse tema está bem explícito aqui. E se a gente reparar nessa história, né, de um rei, alguém da nobreza, sendo reverenciado e reconhecido por uma realeza que vinha de longe levando presentes, parece alguma história que a gente tem no Velho Testamento? Salomão, exatamente, que era filho de quem? Filho de Davi. Então, estamos vendo o que Mateus está fazendo aqui, certo? Ele está reforçando essa imagem de Jesus como filho de Davi, gritando praticamente, né? Bota na genealogia, bota aqui. Um leitor judeu com certeza faria essa associação, assim como a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão levando presentes. A gente vê aqui os magos vindos do Oriente levando presentes. Mateus está reforçando, enfatizando essa questão de Jesus como rei.
E nesse trecho, além de Salomão, tem algum outro personagem bíblico que vocês lembram? Que a história tem a ver com o Egito e que tinha um tirano muito mal, querendo matar todas as crianças, mas ele escapa? Quem? O faraó como tirano e a figura de Moisés, certo? Moisés que escapa. Moisés tem a parte da história do Egito e escapa do faraó. Jesus também vai para o Egito para fugir desse rei Herodes e escapa de todas as crianças que são mortas. Então, tem essa semelhança. Um leitor judeu pegaria essa referência. E, de novo, não é uma referência aleatória, mas uma alusão com implicações teológicas, certo? Quem foi Moisés? Moisés tinha tirado o povo do Egito, ele é aquele que libertou Israel do Egito, a grande figura que tirou o povo da escravidão. Mas essa libertação resultou no quê? O povo se rebela no deserto, não entra na terra de primeira, e vai lá, mesmo depois, muitos anos, quando entra, faz o que quer, não obedece a Deus, continua em rebelião, e mesmo passando por diversos reis, profetas, juízes, continua insatisfatório, certo? Moisés teve uma obra que foi grande, ele é a grande figura para os judeus, a grande referência, mas a obra dele foi insatisfatória, incompleta. Ele não resolveu o problema mais profundo que precisava ser resolvido. Ele resolveu o problema da escravidão literal do Egito. Mas ainda precisava de um novo Moisés, que tirasse o povo da verdadeira escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão da rebelião em relação a Deus, a escravidão mais profunda. Então, o que Mateus está fazendo, e ele vai continuar fazendo ao longo do livro, é esse aceno de que Moisés resolveu parcialmente um problema, mas Jesus vai resolver de forma completa. Assim como Salomão. Salomão foi um rei que teve uma glória incrível, mas que morreu, que pisou na bola, que pecou. Mas Jesus vai ser o filho de Davi que vai fazer a obra perfeita de Deus. A mesma coisa com Israel. Israel foi o filho de Deus que foi chamado do Egito e que viveu de uma forma rebelde, de uma forma quebrada. E aí Jesus vai ser o verdadeiro filho de Deus, que vive da forma perfeita e cumpre perfeitamente o plano de Deus. E justamente por Jesus ser aquele que supera Davi, supera Israel, supera Moisés, e ele vive perfeitamente segundo a vontade de Deus, é que ele pode ser o verdadeiro resgatador de Israel, o verdadeiro substituto das nossas vidas, o verdadeiro salvador que a gente precisava. E dessa forma ele inaugura um novo reino, um reino que vai incluir pessoas improváveis e que vai ser maior do que só o reino de Israel. Um reino que vai gerar reações diversas de pessoas diversas, mas que vai fazer com que mesmo pessoas de fora desse povo original possam pertencer a esse reino, certo? A gente vai ver mais sobre isso nas próximas semanas, mas nesses primeiros capítulos a gente já começa com esse convite de ficar curioso a respeito da pessoa de Jesus, de contemplar quem ele é, adorar ele em reverência, em adoração, assim como os magos tinham vindo de longe, e reconhecer que, de uma forma muito literal, ele é Deus conosco. E, para terminar, a gente pode voltar um pouco para esse versículo que fala de Deus conosco, que fala de Emanuel. Versículo 23 do capítulo 1. Ele é muito interessante, que ele fala: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Se você for olhar na citação original, a conjugação é um pouco diferente. Mateus está fazendo uma montagem da conjugação do verbo chamarão, um pouco diferente do que está lá no original. E fica um sujeito meio engraçado, né? Porque está falando sobre José, chamar ele de Jesus, e aqui é um chamarão eles chamaram ele de Emanuel.
não tem um sujeito específico desse verbo, certo? Quem chamarão ele de Emanuel? Todo aquele que reconhece ele como Deus conosco. E, de certa forma, é isso que a gente está fazendo aqui. De certa forma, essa profecia chega até nós. E a gente pode ser parte desses que reconhecem ele como literalmente Deus conosco, como Emanuel, como Jesus, aquele por meio de quem Deus salva. Então, essa história chega até nós. Nós somos herdeiros dessa promessa de alguma forma também. Nas próximas semanas, a gente vai continuar vendo mais sobre quem é esse Jesus, quem é esse Deus conosco, de que forma isso acontece. Mas o convite é para a gente já ter essa postura de reconhecimento e, assim como os magos, também de adoração a esse Messias. Amém? Não temos muito tempo de perguntas, porque já passamos o horário. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é Deus conosco, porque a gente, que como humanidade tinha falhado de tantas formas, e falha ainda hoje. Obrigada porque o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte, mas enviou de forma miraculosa o seu próprio Filho no mundo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, habitou em carne entre nós, na figura de Jesus. Isso é algo muito maravilhoso, e incrível, e que escapa ao nosso entendimento, Pai. E algo ao qual nós queremos reagir com humildade e adoração, com reverência, sendo mobilizados pela pessoa de Jesus, mobilizados a querer saber mais de quem Ele é, de entender a sua obra, mas também de adorar, de nos prostrarmos diante do Senhor. Que o Senhor toque cada um dos nossos corações para que a gente te adore com todo o nosso ser, agora no culto, agora, logo mais na ceia, que a gente possa celebrar a vida de Jesus, celebrar com a tua intervenção na humanidade a nosso favor e nos alegrando que por meio de Jesus a gente pode ter a restauração do nosso relacionamento com o Senhor. Podemos desfrutar de alegria, da comunhão e da bênção de estarmos na tua presença e podemos nos reunirmos como teu povo, Pai. Seja conosco no resto desse dia, falando conosco, e que o Senhor seja engrandecido em tudo. Em nome de Jesus, amém.